Gravaram isso em pedra há 5.000 anos. E eles não foram os primeiros. Um recipiente rígido, uma alça curva segurada com um gesto firme e proposital por seres que, segundo qualquer livro didático convencional, não deveriam ter existido na forma como foram representados. Figuras aladas, seres com cabeça de águia, entidades com traços humanos surgindo de corpos de peixe e em suas mãos sempre o mesmo objeto, as mesmas proporções, a mesma forma estruturada. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. Ao longo de 12.000 anos de esculturas espalhadas por 3 continentes, entre culturas que não tinham contato conhecido umas com as outras, nenhuma delas jamais revelou o que havia dentro. Nenhuma única vez, em lugar nenhum. A bolsa permanece fechada em absolutamente todas as representações, em toda a extensão da arte humana registrada. Isso não é acaso. Isso é uma escolha deliberada. E o motivo por trás disso é mais estranho e mais perturbador do que qualquer coisa que a versão oficial já tenha oferecido. O objeto que não deveria existir. A arqueologia tradicional passou um século inteiro tentando explicar essa imagem. Um balde, dizem alguns. Um recipiente ritual, dizem outros estudiosos. Um item religioso comum. Nada de extraordinário, sigam em frente. Mas o padrão se recusa a colaborar com essa explicação. O objeto aparece em locais que não compartilham nada entre si, nem geografia, nem época, nem cultura. É carregado por seres que diversas civilizações antigas descrevem em termos quase idênticos. Estamos falando de imagens praticamente iguais, separadas por distâncias e períodos tão grandes que qualquer influência direta parece quase impossível. E quanto mais fundo se segue esse rastro, mais isso deixa de parecer coincidência e passa a parecer que, em algum momento, alguém tomou a decisão deliberada de fechar a bolsa e mantê-la fechada. Este é o mistério da Bolsa dos Deuses. E 12.000 anos depois de ter sido esculpida pela primeira vez em pedra, ainda não sabemos o que havia dentro dela. Os mestres da humanidade. A jornada tem início na Mesopotâmia, a região entre os rios Tigre e Eufrates, no território que hoje corresponde ao Iraque. É ali que a civilização ocidental costuma situar suas raízes mais antigas, com as primeiras cidades, o primeiro sistema de escrita e os primeiros códigos de leis já conhecidos. Os sumérios ergueram as bases do mundo antigo há cerca de 6.000 anos, deixando para trás milhares de tábuas de argila gravadas em escrita cuneiforme que registravam com riqueza de detalhes seu comércio, sua literatura, sua mitologia e suas crenças. Escondida dentro dessas crenças, existe uma categoria de seres que quase ninguém, fora dos estudos de assiriologia, conhece: os Apkallu. Esses Apkallu não eram humanos comuns. Textos sumérios e babilônicos antigos os descrevem como sábios semidivinos que atuavam como elo entre os deuses e a humanidade. Foram eles os responsáveis por transmitir aos homens os pilares da civilização, a escrita, a matemática, a agricultura, a arquitetura e as leis, depois que um dilúvio devastador havia destruído a ordem anterior do mundo. Em sentido bem literal, segundo os textos antigos, eles foram os verdadeiros fundadores de tudo aquilo que chamamos de progresso humano. Música. Na arte mesopotâmica, os Apkallu surgem sob diferentes formas. Alguns aparecem como homens alados, trajando vestes cerimoniais ricamente ornamentadas. Outros possuem cabeça de águia sobre corpo humano e há ainda os retratados como homens-peixe, criaturas que unem corpo de peixe a traços humanos. Essa última forma leva diretamente a uma das figuras mais fascinantes de toda a mitologia antiga. Seu nome era Oanes. O sacerdote babilônico Beroso, escrevendo em grego por volta do ano 278 a.C., mas baseando-se em fontes sumérias já muito antigas em sua época, descreveu o Anis com detalhes físicos precisos. Ele tinha corpo de peixe, mas sob a cabeça de peixe havia uma cabeça humana. De sua cauda de peixe emergiam pés humanos. Durante o dia, ele emergia das águas para caminhar entre os homens, ensinando-lhes a escrita, a geometria, as artes, a agricultura, o planejamento das cidades e os sistemas jurídicos. Quando a noite caía, retornava ao mar. Sua aparência física, meio peixe,
meio humano, unindo permanentemente dois mundos, é descrita com tanta precisão que sugere ter preservado a memória real de algo concreto, ainda que não possamos afirmar com certeza o que seria esse algo. O detalhe crucial, aquele que não pode ser simplesmente racionalizado, é o objeto que tanto os Owans quanto os Apkallu aparecem sempre carregando. Na arte da Mesopotâmia, ao longo de milhares de anos, em salões de trono, relevos de templos e selos cilíndricos por toda a civilização, os mestres divinos da humanidade seguram sempre o mesmo objeto em uma das mãos, um recipiente de formato estruturado com alça curva, proporcionado quase como uma bolsa moderna, e na outra mão, frequentemente, um objeto em formato de cone, interpretado pelos arqueólogos como um aplicador de líquido ritual. A explicação oficial dá a isso o nome de bandu, um balde ritual usado em cerimônias de purificação. O cone serviria para aplicar água ou óleo sagrado e o balde conteria o líquido, uma ferramenta de limpeza religiosa, prática, explicável, tranquilizadora. Mas três problemas insistem em não desaparecer. Primeiro, quem carrega esse objeto não são sacerdotes comuns, e sim os Upkalu, as entidades a quem se atribui a própria fundação da civilização. Eles aparecem nos espaços mais sagrados da cultura mesopotâmica, ladeando a árvore da vida, guardando os tronos dos reis. Será mesmo que os fundadores da escrita, da matemática e da lei seriam lembrados por milênios de arte principalmente por carregarem baldes de água? Segundo, a forma física do objeto não corresponde à de um balde comum. Baldes na arte antiga possuem bocas largas e conteúdo visível. O que os Apkallu carregam tem uma forma rígida e estruturada, com uma alça pensada para transporte e não para despejar líquidos. As proporções combinam com as de um recipiente feito para guardar algo valioso e fácil de transportar, algo que jamais se gostaria de derramar. Em terceiro lugar, e é aqui que o mistério se revela por completo, o mesmo símbolo surge em locais onde a influência religiosa mesopotâmica jamais poderia ter chegado. O local que reescreveu a linha do tempo fica numa colina árida no sudeste da Turquia, por onde fazendeiros locais passavam há gerações sem nunca parar. Arqueólogos fizeram ali a descoberta mais perturbadora do último século: Gobekli, enormes pilares de calcário em formato de T, dispostos em recintos circulares, decorados com entalhes elaborados de animais, símbolos abstratos e figuras humanoides. Um complexo cerimonial construído com planejamento evidente, intenção artística sofisticada e capacidade técnica impressionante. Tem mais de 12.000 anos. Leia de novo. 12.000 anos. Essa data não apenas desafia a cronologia tradicional da civilização humana, ela a destrói por completo. Gobekli é anterior à suposta invenção da agricultura em pelo menos 1.000 anos. É anterior à cerâmica. É anterior aos assentamentos permanentes. É anterior a tudo aquilo que nossos modelos diziam ser necessário antes que os humanos pudessem organizar o trabalho e a coordenação técnica exigidos para erguer uma arquitetura monumental em pedra. O sítio começou a ser escavado em 1994 pelo arqueólogo alemão Klaus Schmidt, do Instituto Arqueológico Alemão, que ali trabalhou até sua morte em 2014. O próprio Schmidt descreveu o local como prova de que não foi a civilização que gerou a religião. Ao contrário, foi a religião, ou pelo menos o ritual comunitário organizado, que deu origem à civilização. As implicações dessa inversão já são por si só profundas, mas Schmidt também apontou algo que o meio acadêmico mais amplo ainda demora a assimilar totalmente. O local havia sido deliberadamente soterrado. Há aproximadamente 10.000 anos, os construtores de Göbekli Tepe cobriram o local de forma intencional, enterrando os pilares com terra e escombros num ato que parece ter sido deliberado, feito para esconder ou preservar aquela construção. Foi um sepultamento proposital. E entre os entalhes gravados nesses pilares antigos, feitos por pessoas que, segundo o modelo tradicional, seriam apenas pequenos grupos de caçadores-coletores primitivos lutando para sobreviver ao fim da era glacial, aparece o símbolo da bolsa. O mesmo recipiente, estruturado, a mesma alça curva, as mesmas proporções
Isso não é um balde ritual mesopotâmico. O Göbekli Tepe foi erguido pelo menos 7.000 anos antes de a civilização sumeriana surgir. Seja qual fosse o significado desse símbolo para quem o gravou naquelas pedras de 12.000 anos, ele nada tinha a ver com rituais de purificação babilônicos, nem com a religião mesopotâmica de forma alguma. Ainda assim, 7.000 anos depois, os sumérios esculpiam exatamente o mesmo objeto nas mãos dos seres que, segundo suas crenças, ensinaram a humanidade a construir civilizações. E o que liga esses dois pontos, separados por 7 milênios de história humana? O mesmo símbolo do outro lado do mundo. Se o aparecimento da bolsa em Göbekli Tepe já desafia as explicações convencionais, o que vem a seguir as destrói por completo. No estado mexicano de Veracruz, no antigo sítio Olmeca de La Venta, existe um monumento de pedra conhecido como Estela 19. Esculpido há cerca de 3.000 anos, ele mostra uma figura em pé, vestida com trajes cerimoniais elaborados, aparentemente em interação ritual com uma serpente emplumada, um dos símbolos mais poderosos de toda a tradição religiosa mesoamericana. É o mesmo complexo simbólico que mais tarde apareceria como Quetzalcoatl entre os astecas e como Kukulcã entre os maias. E na mão dessa figura vê-se o que parece ser exatamente a mesma bolsa. A civilização olmeca, amplamente reconhecida como a cultura-mãe das civilizações mesoamericanas, desenvolveu-se em completo isolamento em relação ao antigo Oriente Médio. Não existe nenhuma evidência confiável de contato entre a cultura olmeca e a civilização mesopotâmica. Seus sistemas de escrita surgiram de forma independente, seus calendários também se desenvolveram sem qualquer ligação externa. Suas tradições arquitetônicas, seu simbolismo religioso, sua organização social, tudo isso nasceu num contexto totalmente separado daquilo que acontecia no Antigo Oriente Próximo. E ainda assim a bolsa está lá. A civilização tolteca, que surgiu séculos depois dos Olmecas, também representou objetos semelhantes. Na antiga cidade de Tula, no centro do México, figuras esculpidas carregam recipientes parecidos com bolsas, em posturas que ecoam os apcalos mesopotâmicos com uma familiaridade estrutural quase inquietante. A mesma posição do braço, a mesma forma de segurar, o mesmo propósito aparente na maneira como o objeto é sustentado. A resposta convencional para essa semelhança é a coincidência. Mas coincidência pressupõe variação aleatória. Se várias culturas isoladas tivessem inventado o mesmo símbolo de forma independente, essa aleatoriedade deveria gerar símbolos diferentes, ligados a conceitos diferentes. Em vez disso, em toda cultura onde esse objeto aparece, o contexto é idêntico. Ele está sempre nas mãos de seres divinos. Está sempre associado às origens do conhecimento. Está sempre ligado ao momento em que a própria civilização foi transmitida à humanidade. Essa combinação específica, o mima, cotista, o objeto, quem o carrega e o significado por trás dele, se repete com uma consistência que a coincidência não consegue explicar de forma satisfatória. Os maoris da Nova Zelândia preservam um mito no qual o deus Tane ascendeu ao mais alto dos céus e trouxe de volta 3 cestos contendo diferentes categorias de conhecimento divino. A estrutura paralela, seres divinos guardando conhecimento que deu origem às civilizações, surge sem qualquer mecanismo plausível de transmissão entre o Oriente Médio e o Pacífico. No Egito Antigo, o símbolo Ankh, que representa vida e poder divinos, já foi comparado por pesquisadores, incluindo o egiptólogo independente Lired Scranton, à bolsa em termos de estrutura visual. Os deuses egípcios são frequentemente retratados segurando o Ankh pela sua alça, numa postura quase idêntica à forma como os Upkolu seguram seus objetos. A curva superior do Ankh reflete a alça arredondada. O corpo do símbolo espelha a parte inferior mais estruturada. O que vemos repetido em vários continentes e ao longo de milênios não parece uma coincidência de invenções independentes espalhadas ao acaso. É, na verdade, um padrão. E padrões tão específicos assim não surgem do nada. Vamos falar agora do problema da teoria do balde. Antes de seguir adiante, vale a pena considerar com seriedade a explicação mais aceita, pois a honestidade intelectual exige enfrentar a versão mais forte do argumento que estamos questionando. A explicação de Bandudu não é infundada. As práticas religiosas da Mesopotâmia realmente giravam muito em torno da purificação ritual.
Água e óleos sagrados eram usados em cerimônias que exigiam recipientes e aplicadores específicos. Alguns selos cilíndricos mostram cenas que parecem representar contextos de purificação com objetos semelhantes a baldes. Essa explicação até faz sentido dentro do universo restrito dos estudos religiosos mesopotâmicos, mas ela desmorona assim que a aplicamos ao padrão mais amplo. Um balde ritual usado nas práticas de purificação de uma cultura não explica por que o mesmo objeto, com as mesmas proporções, aparece em Göbekli Tepe 7.000 anos antes de essa cultura sequer existir. Isso não explica por que os Memek, do outro lado do planeta, sem qualquer contato conhecido com a Mesopotâmia, representaram o mesmo objeto nas mãos de suas figuras mais sagradas. Também não explica por que os contextos específicos em que esse objeto surge, sempre divinos, sempre ligados à transmissão de conhecimento, sempre conectados às origens civilizacionais, são idênticos em todas as culturas onde aparece. A teoria do balde ritual dá conta de parte das evidências mesopotâmicas, mas não explica absolutamente nada do resto. E, em arqueologia, uma explicação que cobre apenas 10% dos dados não é uma explicação de verdade. É apenas um ponto de partida, faltando ainda a maior parte do trabalho a ser feito. Agora vamos às 4 teorias sobre o que estaria dentro. Uma vez aceito que a explicação convencional é insuficiente, a pergunta que ocupa pesquisadores há décadas se torna inevitável. O que realmente havia dentro da bolsa? A teoria mais fundamentada arqueologicamente é a da Câmara de Sementes. O momento é preciso. Göbekli Tepe foi construído bem na fronteira entre o Pleistoceno e o Holoceno, exatamente o período em que a era glacial terminava de forma catastrófica. O nível dos mares subia, ecossistemas entravam em colapso e as populações sobreviventes enfrentavam a necessidade de recomeçar a agricultura numa paisagem radicalmente transformada. Um recipiente portátil contendo sementes preservadas e conhecimento agrícola teria sido o objeto mais valioso que um sobrevivente daquela transição poderia carregar. Seria sagrado no sentido mais literal da palavra. Representaria a diferença entre a civilização continuar ou desaparecer por completo. Essa teoria encaixa-se perfeitamente na cronologia de Göbekli Tepe. E também combina com a narrativa dos Apkallu, seres que teriam ensinado a agricultura à humanidade depois de uma catástrofe global. É a explicação mais econômica, aquela que não exige recorrer a tecnologias além do que sabemos que existiu naquela época. Mas alguns pesquisadores sugerem algo ainda mais ousado. A teoria da fonte de energia portátil nasce de uma pergunta que o meio acadêmico tradicional jamais respondeu de forma satisfatória. Como os povos antigos ergueram construções tão complexas com as ferramentas que supostamente possuíam? A precisão dos alinhamentos arquitetônicos mesopotâmicos, a escala das obras em Göbekli Tepe, a sofisticação de engenharia presente em estruturas de diversas civilizações antigas, tudo isso levanta questões. Certos estudiosos defendem que esses feitos revelam capacidades que ainda não conseguimos explicar completamente. Se a bolsa guardasse dentro de si uma tecnologia capaz de amplificar ou canalizar energia de maneiras que escapam à nossa compreensão, isso justificaria tanto seu caráter sagrado quanto sua ligação constante com os seres associados às maiores conquistas da humanidade primitiva. Trata-se sem dúvida de especulação, mas não mais especulativa do que os próprios enigmas que tenta esclarecer. A terceira teoria é ainda mais perturbadora. A hipótese do conjunto genético baseia-se em textos antigos de diversas culturas, que descrevem divindades não apenas ensinando a humanidade, mas literalmente moldando-a. Os mitos sumérios de criação falam dos Anunnaki, a mais alta hierarquia entre os deuses da Suméria, formando seres humanos a partir de argila misturada a uma substância divina. Temas semelhantes surgem na mitologia babilônica, em partes dos relatos egípcios de criação e em lendas de povos espalhados pelo mundo todo. Se essas narrativas
guardam alguma lembrança de uma real intervenção biológica, uma modificação das capacidades físicas ou mentais humanas promovida por uma inteligência externa, então talvez a bolsa contivesse os instrumentos ou materiais usados nesse processo. Isso explicaria seu status sagrado supremo, sua conexão direta com as origens da humanidade e a decisão universal de jamais revelar o que havia em seu interior. A quarta teoria é aquela que quase nenhum estudioso sério ousa enfrentar de frente. A hipótese do dispositivo de expansão da consciência sugere que a bolsa guardava uma tecnologia criada para alterar a percepção humana, despertando ou acessando capacidades neurológicas que a experiência comum mantém adormecidas. A arte da antiga Mesopotâmia traz imagens que alguns pesquisadores, entre eles o autor Graham Hancock, em seus estudos sobre o uso de substâncias psicoativas nas práticas religiosas antigas, interpretam como referências a estados alterados de consciência provocados intencionalmente durante cerimônias sagradas. A glândula pineal, ligada em diversas tradições antigas à visão espiritual e à percepção do divino, surge em representações que alguns associam aos contextos rituais do Abkalu. Se a bolsa realmente continha uma substância ou tecnologia capaz de gerar expansões controladas e confiáveis da consciência humana, isso explicaria por que seu conteúdo era considerado demasiado sagrado para ser retratado, e por que os seres que ofereciam esse poder foram lembrados como os verdadeiros doadores da civilização. Por que o símbolo desapareceu? Se a bolsa ocupava lugar tão central na tradição sagrada dos antigos, a pergunta que a narrativa oficial nunca respondeu é justamente a mais reveladora de todas. Por que ela se apagou com o tempo? O símbolo aparece com destaque em Göbekli Tepe. Manifesta-se ao longo de milênios na civilização mesopotâmica. Está presente na arte mesoamericana, atravessando diferentes culturas e então, gradualmente, torna-se raro. As civilizações posteriores não o representam com a mesma frequência, nem com o mesmo peso cerimonial de antes. Algo que um dia foi essencial na linguagem visual do conhecimento divino vai recuando lentamente até desaparecer por completo. A explicação mais simples é a partida. Se os Akekalu e suas contrapartes em outras tradições realmente existiram, sejam eles divindades, seres extraterrestres ou sobreviventes de uma civilização destruída, é possível que tenham cumprido qualquer missão que os trouxe ao contato com populações humanas e em seguida tenham se retirado. O símbolo permaneceu vivo na memória cultural por gerações, até desaparecer conforme esses seres se afastavam da experiência real e se transformavam em mitologia. Mas existe uma possibilidade bem mais sombria. À medida que instituições religiosas organizadas surgiam e concentravam poder na Mesopotâmia, no Egito e nas civilizações mediterrâneas emergentes, havia motivos institucionais fortes para suprimir qualquer tradição que atribuísse a origem das civilizações a seres fora de sua própria estrutura teológica. Se o símbolo da bolsa estava ligado a portadores de conhecimento cuja autoridade antecedia e ultrapassava os deuses de qualquer sacerdócio específico, esse símbolo representava um desafio direto ao monopólio religioso sobre a verdade e o acesso ao divino. Apagá-lo não era paranoia, era estratégia política. A Biblioteca de Alexandria, destruída em etapas entre o primeiro século antes de nossa era e o sétimo século depois dela, teria contido textos sobre temas muito além do que sobreviveu aos diversos episódios de incêndios e saques. A queima dos códices astecas pelo bispo Diego de Landa em 1562, ato que ele próprio, mais tarde, em parte lamentou e registrou, apagou registros insubstituíveis de conhecimento pré-colombiano. Esse padrão de destruição deliberada do saber atravessa toda a história registrada. O desaparecimento da bolsa da arte sagrada se encaixa perfeitamente nesse padrão, a hipótese da civilização perdida. A teoria que amarra tudo isso é justamente aquela que a arqueologia oficial recusa a aceitar, mas que as evidências acumuladas tornam cada vez mais difícil de descartar. E se os seres retratados, carregando a bolsa, não fossem deuses sobrenaturais em nenhum sentido teológico, não extraterrestres, mas sobreviventes. Sobreviventes de uma civilização humana que existiu antes do fim catastrófico da era glacial e que atingiu um nível de desenvolvimento que a cronologia oficial simplesmente não explica. As evidências para essa possibilidade cresceram bastante nas últimas décadas. Göbekli Tepe,
Como já mencionado, comprovou que construções monumentais complexas existiam há pelo menos 12 mil anos, muito antes do que o modelo convencional permitia imaginar. Levantamentos submarinos realizados nas costas da Índia, do Japão e do Mediterrâneo já documentaram estruturas arquitetônicas submersas em profundidades compatíveis com litorais que existiam antes da elevação do nível do mar pós-glacial de aproximadamente 120 metros. O geólogo Robert Schoch, conhecido principalmente por sua análise dos padrões de erosão causados pela água na grande esfinge de Gizé, o que sugere uma origem muito mais antiga do que a cronologia aceita, defende há décadas que existem sim evidências de uma civilização anterior às convencionais, mas que elas são sistematicamente ignoradas por uma área do conhecimento que investiu demais na linha do tempo já estabelecida. A ciência climática confirmou que o fim da Era do Gelo não foi um processo gradual, mas envolveu uma sequência de eventos súbitos e catastróficos, mudanças brutais de temperatura, inundações em larga escala e o colapso de ecossistemas inteiros, algo que teria sido, de fato, o fim de qualquer cultura humana avançada que existisse naquele período. A hipótese do impacto do Dryas recente, sustentada por um conjunto crescente de evidências geológicas, incluindo anomalias de platina, nanodiamantes e quartzo chocado em camadas de sedimento datadas de cerca de 12.800 anos atrás, propõe que um cometa fragmentado atingiu a camada de gelo Laurentide, desencadeando uma série de desastres que coincide com os mitos de dilúvio preservados em culturas de todo o mundo. Dentro dessa perspectiva, a bolsa seria a relíquia do que foi salvo daquela catástrofe. Os sobreviventes daquela civilização anterior ao cataclismo levaram tudo o que conseguiram preservar: conhecimento, tecnologia, materiais biológicos, até os povos dispersos que encontraram por um planeta devastado. Ensinaram essas populações a reconstruir suas vidas. Foram lembrados como seres divinos vindos do mar ou descidos do céu, pois chegavam de lugares e com capacidades que aqueles povos simplesmente não tinham como compreender. E aquilo que traziam consigo, o bem mais precioso que possuíam, era guardado dentro de um recipiente estruturado com uma alça curva. O Abikalu, Oanes, o embaixador Olmi, o deus Maui com suas 3 cestas, as figuras toltecas em Tula, todos podem ser lembranças do mesmo povo, vistas por culturas diferentes, línguas diferentes, séculos diferentes, mas guardando a mesma memória, preservada na única forma possível para quem não conhecia a escrita. Histórias, símbolos, pedra, o aviso que nunca deveríamos ter decifrado. E é aqui que o mistério deixa de ser mera curiosidade histórica. Se a civilização que carregava aquela bolsa foi destruída por uma catástrofe e as evidências geológicas cada vez mais apontam para algo catastrófico há 12 mil anos, surge uma pergunta quase desconfortável demais para se enfrentar. Será que a tecnologia guardada dentro da bolsa tinha relação com aquela destruição? O impacto do Dryas recente, seja o que for que o tenha causado, coincide quase perfeitamente com a construção e o posterior sepultamento deliberado de Göbekli Tepe. O local foi erguido no início desse período catastrófico e foi enterrado intencionalmente enquanto o pior de tudo se desenrolava, como se quem o construiu precisasse esconder o que sabia antes que aquilo que se aproximava finalmente chegasse. Mitos antigos, vindos de culturas espalhadas por todo o mundo, descreviam a destruição de mundos anteriores não como meros desastres naturais, mas como consequências de um julgamento divino, muitas vezes provocado pelo comportamento humano, pelo uso indevido do conhecimento ou do poder. Estudiosos modernos interpretam isso como tentativas primitivas de explicar fenômenos climáticos. Mas e se essas histórias guardassem algo mais específico? Uma lembrança de uma civilização que desenvolveu capacidades sem ter a sabedoria necessária para controlá-las, que construiu coisas que funcionaram até deixarem de funcionar e pagou um preço que reiniciou todo o projeto humano. A bolsa, então, deixa de ser apenas um símbolo de doação, torna-se um aviso. Os seres que a carregavam não eram simples professores generosos. Eram sobreviventes que sabiam, por experiência própria, como era o conhecimento usado de forma errada. O que traziam tinha natureza dupla, capaz tanto de erguer uma civilização quanto de destruí-la. E a decisão de jamais mostrar o conteúdo dessa bolsa
ao longo de 12 mil anos de arte e em todas as culturas que guardaram sua memória, pode ter sido a escolha mais deliberada da história humana, uma decisão de transmitir a capacidade, mas esconder o projeto. Hoje construímos uma inteligência artificial que redefine o próprio conceito de inteligência. Ferramentas genéticas capazes de editar o código que sustenta a vida. Tecnologias energéticas que superam tudo o que séculos passados imaginaram. Somos, por quase todos os critérios mensuráveis, mais poderosos do que qualquer civilização já registrada. Mas talvez já tenhamos passado por isso antes. A Bolsa dos Deuses está esculpida em pedra num sítio de 12 mil anos, e foi deliberadamente enterrada. Está nas mãos de seres que surgiram de uma catástrofe para ensinar os sobreviventes a reconstruir. Aparece em culturas de 3 continentes que supostamente nunca tiveram contato entre si, e seu conteúdo jamais foi revelado. Nenhuma vez, em lugar nenhum, ao longo de 12 mil anos. A resposta continua gravada na pedra. Só ainda não recuperamos a capacidade de decifrá-la. Então, o que você acha que havia lá dentro? Um banco de sementes para dar à humanidade um recomeço? Uma tecnologia tão poderosa que destruiu um mundo antes do nosso? Um aviso disfarçado de presente? Ou um presente que virou aviso? Deixe sua resposta nos comentários, porque depois de 12 mil anos, essa pergunta pertence a todos nós. E talvez a possibilidade mais estranha seja que a resposta sempre foi destinada exatamente a este momento.